Eu imagino que esse aqui será o último vídeo no qual falarei sobre o Roberto Alvim e a fala dele, a apologia dele ao ministro da propaganda do nazismo, o Joseph Goebbels. Nesse vídeo aqui eu quero analisar as reações de olavistas à fala do Alvim. Como eles tentaram justificar aquilo ali, passar pano para a fala do Alvim e pôr a culpa, obviamente, na esquerda, nos comunistas, no fantasma do comunismo. Então vamos ver o que eles falaram aqui. Começando pelo Olavo de Carvalho, que é o pai de toda essa turma, na verdade, né? Como o próprio Eduardo Bolsonaro disse já na televisão, o Olavo é o pai de todos nós. Então, se tem alguém que mexe esses pauzinhos e que cria essa narrativa por trás disso, é o próprio Olavo de Carvalho, como vocês podem conferir no livro que eu escrevi com a Elias de Carvalho, Meu Pai, Guru do Presidente, no qual te mostra a influência que ele tem sobre essas pessoas e como ele foi consolidando também seu poder sobre o governo Bolsonaro. Meu Pai, Guru do Presidente, já está à venda, confiram. Então, o Olavo de Carvalho disse, dias atrás aqui, logo após estourar esse escândalo do Roberto Alvim, ele disse o seguinte: a frase enxertada no discurso do Alvim não tem, por si, nenhum conteúdo nazista ou racista. Então aqui, eu vou explicar para vocês o que o Olavo está falando. Segundo o Olavo, aquele trecho que se remete literalmente ao discurso do Goebbels foi enxertada no discurso do Alvim. Ou seja, não foi ele que pôs isso, alguém pôs isso lá. E segundo o Olavo, não tem nenhum conteúdo racista nem nazista. Você tem um discurso supremacista cultural, eugenista cultural, como falei no vídeo recente aqui para vocês, eugenista cultural, e segundo o Olavo, ok. Frase ok, concordo, beleza. Só depois de todo mundo saber que é uma paráfrase do Goebbels é que a coisa vira escândalo. Ou seja, a frase, se não fosse do Goebbels, estava tudo bem, uma frase supremacista cultural. Mas quantos jornalistas brasileiros leram tantos discursos do Goebbels ao ponto de identificar a autoria de uma frase solta? Na verdade, eu preciso explicar aqui que essa frase desse discurso está na biografia do Goebbels que foi publicada no Brasil. Ou seja, alguém leu a biografia do Goebbels, e muitas pessoas devem ter lido, porque é uma figura importante no cenário histórico e do regime nazista também. Muita gente deve ter lido. Quando ouviu a frase do Alvim, buscou na memória aquela frase em particular que pode ter impactado também. Daí, segundo o Olavo de Carvalho, obviamente nenhum. Ou seja, o Olavo de Carvalho diz que nenhum jornalista leu a biografia do Goebbels ou conhece aquele discurso do Goebbels. Ninguém estuda o nazismo no Brasil, ninguém sabe sobre isso. Só ele, na verdade, que entende todos os assuntos do planeta. Quem levantou a lebre fez isso inspirado no filme da Sandra Bullock. Como é simplesmente impossível que o Alvim usasse o truque desse filme para foder com a própria reputação, é óbvio que algum funcionário sacana fez isso e depois avisou o jornalista que, esfregando as mãozinhas de prazer, deu no Alvim o tiro de misericórdia. Então aqui, segundo Olavo, algum funcionário do governo, algum concursado possivelmente, fez esse enxerto do texto do Goebbels na fala, no discurso do Alvim, para poder ferrar com o Alvim. E depois cantou a bola para um jornalista publicar isso aí. Então, concluindo aqui o texto do Olavo de Carvalho, interroguem esse jornalista e acabarão sabendo de onde veio a coisa toda. Esse interroguem é curioso, né? O que ele propõe? Põe no pau de arara o jornalista para que ele confesse? O que quer dizer com isso? Estranho esse interroguem aqui. Mas, basicamente, em essência, você tem o Olavo de Carvalho dizendo que o Alvim foi alvo de uma armadilha. Ele caiu numa armadilha esquerdista, comunista, dentro do governo Bolsonaro. E depois ele faz um vídeo explicando essa postura dele, reforçando isso, na verdade, dizendo que tem um deep state no Brasil, ou seja, um governo profundo, que são os burocratas, que é o estamento burocrático no Brasil, que é todo esquerdista, que é todo infiltrado da esquerda, tudo comunista infiltrado, tudo PCdoB, todo mundo se infiltrou no governo para poder manipular o governo, independentemente de quem estiver no ministério ou na presidência. Então vocês no Brasil aí têm um governo, na cabeça do Olavo de Carvalho, tem um governo completamente comunista, no qual eles vão lá sabotar agora Bolsonaro, sabotar Alvim, sabotar Ernesto Araújo, sabotar Guedes, sabotar quem estiver lá. É uma das muitas teorias conspiratórias do Olavo de Carvalho, essa cabeça delirante dele que vive no mundo realmente de sandices, maluquices, de delírios mesmo, invenções paranoicas. E ainda propõe interrogar o jornalista para descobrir de onde surgiu esse enxerto. Mas ele não foi o único a fazer isso, ele não foi o único. Depois do Olavo de Carvalho, você teve também a Sarah Winter, outra olavista, outra bolsonarista, que ajuda a Damares, amiguinha da Damares, e ela diz o seguinte aqui: pouco tempo depois de Alvim e Bolsonaro anunciarem um excelente programa de governo, um excelente programa nazista de governo, para a pasta da cultura, estoura essa bomba de proporções incalculáveis conectando o governo às referências nazistas. Já disse e continua a dizer: pelo menos 40% dos funcionários desse governo ainda são de esquerda. Olha só, teoria conspiratória do Deep State aqui, o governo profundo, estamento burocrático esquerdista.
concursados e que não podem ser exonerados. Estão por todas as partes, escutam, tramam, boicotam, fazem o sistema emperrar. Eu não acredito em coincidências. É claro que a Sarah Winter não viu nenhum tipo de referência nazista no discurso do Alvin. Curiosamente, o nome da Sarah Winter, né, esse pseudônimo dela, é uma referência a uma nazista. E a Sarah Winter, bolsonarista, tem tatuado uma cruz de ferro, que é um símbolo nazista. Não percebeu nenhum tipo de referência nazista. Talvez entenda mais do que a gente também sobre esse assunto, né? Não sei. Outro olavista também indignado com essa sabotagem que fizeram contra o pobre do Roberto Alvim, o pobre apologista do nazismo do governo Bolsonaro. Flávio Morgenstern. O mesmo Flávio Azambuja, que diz que nazismo é de esquerda. Então ele diz o seguinte aqui. O vídeo de Alvin é estranho, muito estranho. O tom de voz, o formato, até a câmera baixa para fazê-lo aparecer de cima, o conteúdo, a arte nacional, what the fuck. No país de Anitta, tocando Wagner. Tudo é absurdo, ofensivo e estranho. Mas ainda mais estranho do que essa coisa que exagerou na estranheza é um jornalista brasileiro conhecer um discurso de Goebbels. Você consegue imaginar um foca saído de uma faculdade de jornalismo capaz de reconhecer discursos de um cara que não tem nenhum discurso traduzido? Uma Vera Magalhães lendo uma biografia do Goebbels, fazendo anotações e decorando pontos importantes? Um Leonardo Sakamoto fazendo estudos sobre totalitarismo? Isso tem toda a cara de uma armadilha na qual Alvin caiu perfeitamente. Então o Flávio Morgenstern, o Flávio Zambuja, acha que é impossível ou altamente improvável que o jornalista brasileiro leia em inglês, porque em inglês você encontra os discursos do Goebbels. Eu já li discursos do Goebbels, eu já li artigos do Goebbels, ou seja, para ele nenhum jornalista brasileiro fala espanhol, fala inglês, fala alemão, fala qualquer outro idioma, só fala português, e nenhum jornalista brasileiro tem qualquer interesse em estudar a história do nazismo também. Mais uma vez você vê teoria conspiratória, né? O Olavo Cultural joga a isca e os outros começam a pegar a isca e começam a reproduzir a fala do Olavo de Carvalho e através da mentira, que é uma tática nazista também, a tática do Goebbels, através da mentira eles vão reproduzindo essa mentira, repetindo essa mentira ao ponto que ela vira verdade e passa a tornar uma teoria conspiratória que se dissemina entre as pessoas. E por fim, outro olavista também, isso aí, discípulo próximo do Olavo de Carvalho, assim como o Morgenstern também, Bernardo Kister. Se Alvin foi enganado e sabotado de fato, ele precisa expor imediatamente todos os suspeitos. Hoje. Ele foi mais sucinto, mais conciso aqui na teoria conspiratória, né? Então, se ele foi sabotado, ele que revele isso. Só que o Alvin não revelou isso. Ele disse que ele escreveu o discurso, ele disse que ele elaborou o cenário. A Veja publicou um artigo falando que ele fez em tom de piada, rindo, dizendo que ia chamar de nazista ele posteriormente. Ou seja, não tem nenhum enxerto esquerdista, não tem nenhuma sabotagem do Deep State ali. Você tem, de fato, um secretário de Cultura, um ex-secretário de Cultura, né, que foi exonerado. Você tem, de fato, uma pessoa que foi lá e fez intencionalmente isso. Propositalmente isso. Fazendo, de fato, uma apologia ao Goebbels. Intencionalmente. Não foi por acaso, não foi uma sabotagem, não foi uma armadilha, não foi um erro. Ele fez propositalmente isso e reconheceu isso posteriormente. Depois ele mudou um pouco o discurso e disse que não foi intencional. Mas a princípio ele reconheceu e achou graça nisso. E daí você vem e vê esses ideólogos, e esses discípulos do ideólogo também, do Olavo de Carvalho, e essas pessoas que vêm atrás dele, tentando contornar o negócio. Aqui você vê claramente a mentalidade paranoica que está no Olavo de Carvalho e em todo esse governo. É um governo de pessoas paranoicas. Não sei se no sentido de transtorno psiquiátrico mesmo, mas certamente no sentido genérico de que eles veem inimigos imaginários o tempo todo. O tempo todo eles estão vendo conspirações, tramóias, pessoas arquitetando as profundezas do Palácio do Planalto para derrubar o governo Bolsonaro. São incapazes de reconhecer o próprio erro, são incapazes de reconhecer a tremenda gafe, o tremendo fiasco, a tremenda ofensa, o crime que o Alvin cometeu a fazer uma apologia ao nazismo, uma referência ao Goebbels, e vão lá tentar remendar essa história e interrogar jornalistas. Como eu disse, sabe lá o que isso quer dizer? Vão levar para uma salinha, botar um holofote na cara da pessoa e ficar lá dando socos na pessoa para que ela confesse? Vão pôr no pau de arara? Vão prender esse jornalista? Nessas respostas posteriores ao escândalo do Alvin, você vê o olavismo cultural na sua maior expressão, naquilo que eles realmente fazem de melhor, que é criar teorias conspiratórias, que é criar essa paranoia nas pessoas, esse medo nas pessoas e usar isso para domínio, usar isso para controle mental, emocional das pessoas, para que os brasileiros tenham medo dessas forças ocultas dentro do governo Bolsonaro, esquerdistas infiltrados e que querem derrubar o coitadinho do presidente, com uma cúpula nazista. Coitadinho, os esquerdistas dentro do governo querem derrubar uma cúpula nazista. Coitado do governo nazista, né? Não é? Que tragédia. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa teoria conspiratória agora do Deep State,
do governo profundo, né, do Estado profundo, pessoas infiltradas dentro do governo querendo derrubar agora o presidente. O que vocês pensam sobre isso aí? O Trump também utiliza esse recurso paranoico do Deep State para acusar a oposição de estar infiltrada dentro do governo dele, querendo derrubá-lo. São pessoas incapazes de reconhecer o próprio erro, a própria incompetência, o próprio alinhamento com o nazismo. São incapazes de reconhecer isso. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, vídeo no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!